Olá pessoal, nesta segunda aula nós vamos falar sobre dicas especiais para se escrever um artigo científico. Uma frase popular de autor desconhecido diz que o melhor estilo ao escrever um artigo científico é a falta de estilo. Essa frase precisa ser vista com cautela. Por que essa frase precisa ser vista com cautela? Porque existem regras claras que regem a escrita de um artigo científico ou de um artigo médico-científico, mas também pode ser da área da odontologia, de enfermagem, enfim. E essas regras são para todos e precisam ser seguidas. Qual a primeira regra? O objetivo ao escrever um artigo científico é ser claro. Nunca se esqueça disso. Tenha sempre em mente ao escrever, você precisa ser simples, curto, claro e preciso. Se você agir desta forma, você será objetivo, você será conciso. Portanto, faça as coisas simples. Utilize sentenças curtas. Os leitores, amigos, eles esperam que o sujeito da frase seja imediatamente seguido pelo verbo. Não tenha dúvida em relação a isso. Utilize sempre que possível a estrutura sujeito mais verbo mais o complemento em uma voz ativa. Qualquer coisa que intervenha entre o sujeito e o verbo no artigo científico será vista como uma interrupção e, portanto, como algo de menor importância, trazendo distração, diminuindo o poder de concentração de quem está lendo. Portanto, evite formulações pomposas, evite formulações complexas. Num artigo científico, isso não cabe. Evite a voz passiva. Mais uma vez, utilize sentenças curtas. Utilize sempre que possível sujeito mais verbo seguido por um complemento em uma voz ativa. Outra dica importantíssima: não hesite em repetir palavras que são importantes no contexto do seu artigo. Nós aprendemos desde lá de trás, quando treinávamos na escola a escrever redação, em textos não científicos, que nós não deveríamos repetir palavras. Isso não cabe num texto científico. Termos básicos importantes ao entendimento, eles podem e devem ser repetidos. Claro que você não vai ficar colocando aquele termo o tempo todo, mas se ele é importante para o seu artigo, não hesite em repeti-lo. Siga adiante. Outra dica importante: as siglas. As siglas podem e devem ser utilizadas. Porém, quando utilizadas, elas devem estar em letras maiúsculas. Outra dica importante: escreva os termos que serão abreviados antes de utilizar a sigla pela primeira vez. Um exemplo. Você está escrevendo um artigo onde vai falar sobre fração de ejeção do ventrículo esquerdo, que tem a sigla FEVE. Essa sigla é muito utilizada nos artigos de cardiologia. Você não vai ficar escrevendo o tempo todo fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Não. As siglas deverão estar entre parênteses apenas na sua primeira aparição. Então você está escrevendo lá a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, entre parênteses, FEV, na primeira aparição, foi tanto. A partir daí, você pode usar a sigla, só que a partir do segundo aparecimento da sigla, ela não deverá mais estar entre parênteses. Parece uma coisa simples, mas acredite o que eu vou lhe dizer. Eu tenho visto vários artigos que não seguem esta regra, e isso é muito ruim, porque o revisor já olha, poxa, esse artigo precisa ser revisto e revisto com muito cuidado.
Então essas dicas foram 5 dicas importantes, são dicas que parecem bobas, mas que ajudam muito a fazer com que o revisor, o editor e os revisores vejam o seu artigo com olha, o cara tá seguindo uma coisa da forma que deve ser feita, tá ok? Na próxima aula nós vamos falar quais são as melhores opções para se escrever um título. É a aula número 3. Existe sim mais de uma e existem técnicas de como se escrever e a mensagem que você deve passar no título. A maioria das pessoas leem apenas o título e é pelo título que você vai fisgar o seu leitor. Até a próxima. Nos veremos já.